versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Podeis assentar-vos. Quero meditar nesse texto da palavra e entendermos a importância de sabermos a nossa identidade. Quem é você? Infelizmente, vivemos em um tempo em que pela qual a igreja tem perdido a sua identidade. Muitos cristãos perderam a sua identidade. Mas afinal de contas, quem somos nós? Quando entendemos pela palavra de Deus a definição de igreja, claro, não é o meu tema, mas apenas para introduzirmos e entendermos a importância de sabermos quem de fato somos diante de Deus. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é rebanho de Deus, é edifício de Deus. Paulo ele classifica dizendo que nós somos embaixadores. E quando nós temos os conflitos de nações, entendemos o poder que é uma embaixada. Uma embaixada é a representação de uma nação em um território estrangeiro. Quando a Bíblia diz que você é o embaixador do céu, significa que você representa o céu na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E se eu represento o céu na terra, de que maneira eu estou fazendo essa representação? Aleluia. Quando os homens olham para nós, tem que ver Jesus. Aleluia. O próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte, dizendo que a vossa luz brilhe diante dos homens, e eles, vendo a vossa luz, glorifiquem a Deus. Mas estamos cercados, irmãos, de um cristianismo no mundo inteiro, onde escândalos e mais escândalos se tornaram pedras de tropeço para muitos cristãos, para ímpios. Mas a grande verdade para nós, irmãos, não é olhar quem está caindo, quem caiu e quem está fazendo a coisa errada. É nós nos levantarmos como homens e como mulheres de Deus para fazer a diferença, para mostrar, não importa o que estão fazendo, o que importa o que eu estou fazendo é isso aqui. Eu estou procurando representar Jesus, viver Jesus, mostrar Jesus aos homens. O texto que escolhi para estar analisando nesta noite com os irmãos nos fala que os judeus fizeram uma comitiva de sacerdotes e levitas e foram questionar a João Batista sobre a sua identidade. Ah, mas quem é? O que a Bíblia fala de João Batista? João Batista, filho de pais piedosos, Zacarias e Isabel, homens, um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia classifica eles dizendo que a piedade eram justos. No Evangelho de Lucas, diz a Bíblia, no capítulo 1, a Bíblia descreve assim: olha, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias, ele é um sacerdote. A Bíblia diz que ele, final do versículo 7, diz que ele já era de idade avançada. Estava ele ainda servindo no templo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Equilíbrio da vida familiar.
Infelizmente nós vivemos tempo que famílias estão desconfiguradas. Não estou falando de julgo desigual, estou falando de dois crentes. Eu estou falando de famílias de ministros, eu estou falando de famílias de líderes, que às vezes o marido é e a esposa não é. A esposa é e o marido não é. Mas a Bíblia está classificando aqui que ambos eram justos diante de Deus. Escuta, Deus quer trazer o equilíbrio para nós. Mas escuta, marido não tem que ficar para trás, porque a mulher, para esperar a mulher crescer. Mulher não tem que ficar para trás esperando o marido crescer. Irmãos, está na hora de nós entendermos. Jesus está voltando. Em dons espirituais vai servir nada depois do arrebatamento. Conhecimento de Deus, revelação de Deus, isso não vai valer nada depois do arrebatamento. Se você quer fazer algo para Deus e viver algo para Deus, é agora. Aleluia. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar. A qualquer momento a trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrancada da terra, e tudo aquilo que você sonhou para o futuro vai valer nada. Não vai ter nenhuma edificação. Nós estamos aguardando Jesus voltar a qualquer momento. E para que a igreja cresça solidamente, precisamos de Zacarias e Isabel na nossa vivência diária. Aleluia. Precisamos de homens e mulheres que amem ao Senhor, que vivam o Senhor. A Bíblia está dizendo que não apenas eram justos diante de Deus, eles viviam de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Isso significa dizer, irmãos, eles não estavam ali para mostrar para os homens, eles estavam ali para agradar a Deus. O testemunho maior que você tem é de Deus. O testemunho humano, às vezes, ele é falho, ele tem tendência, ele é parcial, mas o testemunho de Deus, ele é imparcial, porque é um Deus que sonda os nossos corações, que enxerga onde ninguém consegue enxergar, que perscruta o nosso interior e sabe não somente a ação, mas a motivação que nos leva a realizar as coisas. Eles eram justos e irrepreensíveis. Mas o verso 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Eu já preciso entrar em jogo, que a hora vai embora. É assim, começamos a pregar e daqui a pouco o tempo passa muito rápido. Mas deixa eu dizer para você, é só para nós introduzirmos e nos situarmos na palavra. João, ele cresceu em um ambiente pela qual ele tinha um pai e uma mãe que temia Deus. Na inversão de valores, irmãos, nós estamos diante de nós dos desafios daquilo que me é permitido, aquilo que me é lícito. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E quando eu olho aqui para o verso 7 dizendo que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e já estão em idade avançada, sabe o que significa isso? A lei mosaica estabelecia que um homem que casasse com uma mulher estéril, ele poderia contrair uma concubina para que pudesse gerar filhos através dela. Foi assim que Abraão fez. Sabe o que eu vejo nesse casal? E é lícito, mas eu não quero. Se Deus me der, Ele me deu. Se Deus não me der, eu vou continuar clamando. E se não vier, eu continuo fiel. Aleluia. Eu não dependo que Deus faça para que eu tenha uma permuta com Ele para ser fiel com Ele. Eu louvo a Deus porque este homem, Zacarias, ele serviu a Deus no ministério. Pensa em um tempo difícil para entender a esterilidade. A esterilidade era quase que uma marca de maldição. E Isabel teve que encarar todas as mulheres ali no templo. A mulher do sacerdote que não gera filho vai morrer e não vai deixar a genealogia. Mas a grande questão era: não importa, se Deus não abriu a madre, eu não vou me intrometer, eu não vou tentar ajudar Deus. Deus sabe trabalhar melhor do que eu. Aguardou até o fim, não colocou os pés pelas mãos. E um dia estava ele a ministrar, foi apresentar incenso diante de Deus. E lá naquele momento ele tem um encontro com o Senhor. O anjo chega e transmite a mensagem. Você conhece, eu não posso detalhar, mas escuta uma coisa que é importante aqui. Lá no templo, onde havia as negociatas, afinal de contas Jesus chegou lá e derrubou as mesas. Zacarias é alguém que vai servir a Deus continuamente. Quando você lê em Levítico, o tempo de ofício do sacerdote, a princípio era 25, depois aumentou para 30 anos. E sabe como descia, pastor Sebastião? Aos 50 anos, aposentado. A garotada nova vinha. Só que aí, quando eu olho para a palavra está dizendo que eles tinham idade avançada. Mas peraí, se ele tem idade avançada,
então ele não deveria mais estar no sacerdócio. Ei, quem ama a Deus não coloca o seu cargo disponível por causa da idade. Ele vai servir com dor, sem dor, com tempo, sem tempo. Ele faz porque ama, porque ele é apaixonado. E Zacarias, ele vai até o fim, enquanto a idade aguenta, enquanto ele pode, ele está lá. E exatamente Deus surpreende ele em um momento que o sorteio é feito. Às vezes um sacerdote ele ia fazer em uma única vez a oferta do incensário. E é isso que acontece. Aquele dia, ele é surpreendido, é sorteado. E ele vai realizar ali a oferta de incenso. E o anjo aparece para ele e diz: Deus ouviu teu clamor, Deus ouviu tua oração. Você vai ter um filho. Ele diz: mas peraí, como assim? Como assim? Eu já sou idoso. Ela é estéril. E ele fica puto. Quando ele sai dali, o povo olha para ele. Ele não tem o que falar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Eles olhavam para ele e entendiam. Teve um sonho, teve uma visão, teve uma revelação. Aconteceu alguma coisa lá dentro. Você pode não explicar o que Deus fez com você, mas as pessoas vão olhar para você e perceber: ele teve um encontro com Deus. Tem algo de Deus ali que aconteceu. Tem algo que marcou ele. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias sai dali marcado pela glória. Para nós voltarmos para o João, entenda uma coisa. Sabe o que faz o teu culto ser maravilhoso diante de Deus? É a postura do fiel. Glória a Deus. Quando Jesus ele chega no templo e diz: a minha casa será chamada casa de... Tá, mas tem um detalhe, irmãos. O templo era dividido: o pátio que era o ato externo, lugar santo, Santo dos Santos. Qual era o local mais importante do Santo dos Santos? Deixa eu dizer para você. Desde a reconstrução do templo de Zorobabel, quase 5 séculos antes de Cristo, quando foi reconstruído em torno de 445, escuta isso: o lugar santo nunca mais foi o lugar santo que era. Sabe por quê? Porque se você abrisse aquela cortina, o que é que tinha lá dentro? O que é que tinha lá dentro depois que Israel, a tribo de Judá voltou do cativeiro? Não se assuste, não tinha nada. Sabe por quê? Porque a arca da aliança nunca mais foi achada após o cativeiro. Mas o que levava o povo para lá? Não era porque a arca não estava ali que eles deixaram de cultuar. Mesmo que não tinha arca, eles continuaram servindo, fazendo aquilo que competia ao Senhor. O nosso culto a Deus não é por causa de algo material que temos ou deixamos de ter. É por causa da postura que está dentro do coração. Glória a Deus, aleluia. A representatividade de Deus é através do Espírito Santo que habita, que mora em nós. Hoje somos morada, a habitação do Espírito Santo. É como se a arca da aliança foi colocada dentro de nós. A presença de Deus está dentro de nós, habita em nós, está em nós. Aleluia. E ninguém pode tirar de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então os sacerdotes levitas foram questionar a João: quem és tu? Quem é você, homem? O verso 20 diz: ele confessou e não negou. Ele confessou, ele disse: eu não sou o Cristo. Quando você entende que ele é filho de Zacarias, Zacarias é da linhagem de Levi. Ele também é descendente de Arão, tanto Zacarias e Isabel. Pastor, qual a importância disso? Sabe o que é? João Batista, ele estava numa fila que poderia colocá-lo como sumo sacerdote. Era levita, descendente de Arão. Ele estava entre os que poderiam ser nomeados. Esse homem, ele escolheu viver no deserto. Ele escolheu vestir vestes de camelos, colocou um cinto de couro e começou a pregar no deserto. 400 anos de silêncio. Ele não foi para o templo, ele não foi para as sinagogas lá no deserto. Escuta uma coisa: a Bíblia diz que multidões se afluíram das cidades e foram encontrar com esse profeta que não estava pregando o templo. Esse profeta que tinha uma mensagem contundente. E por que foram? Porque havia uma graça de Deus sobre a vida de João Batista. Aleluia. Ele não tinha um templo, ele não tinha conforto, ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha ventilador, ele não tinha um assento para colocar o povo, mas ele tinha uma palavra de Deus para o povo. E por isso o povo foi até lá.
Mas aí, o que ocorre? Se não tem festa da Páscoa, se não tem Pentecoste, se não tem festa dos tabernáculos, o templo não está tão cheio. Mas ele não tem nenhuma das festas, e ele tem uma multidão em volta dele. Multidões e multidões caminhando para encontrar João Batista. Isso incomoda o templo, incomoda os sacerdotes, e eles vão enviar alguém para perguntar. Vai lá, pergunta para ele se ele é o Cristo, porque pelo jeito que ele está aglutinando esse monte de gente, Glória a Deus. ou ele é o Cristo, ou ele vai querer assumir o sumo sacerdócio. Mas quando lhe é perguntado, ele diz: eu não sou o Cristo. Escuta, João está dizendo: eu não sou o Salvador do mundo. Eu sou uma pessoa normal, um homem normal como qualquer um de vocês. Todavia eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Eu sei que eu nasci para isso e vou vivenciar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: eu estou a serviço dele, mas eu não sou ele. Eu sou um enviado, mas eu não sou ele. Ele não era qualquer um, mas ele também não era o Messias. Ei, amados, nós precisamos ter a nossa identidade de maneira sadia. O que é uma identidade sadia? Nem mais e nem menos. Nós temos aqueles que são orgulhosos, soberbos, arrogantes, se sobressaem a todos. Eu sou o melhor pastor dos pastores, eu sou o melhor membro dos membros, eu sou o melhor líder dos líderes. É soberba, é arrogância. Mas aí nós temos o outro lado. É o lado da autocomiseração. É se sentir um menor, um desprezado, e se autocomisera e não reconhece o valor que Deus deu. Escuta, Glória a Deus. você tem o valor exato daquilo que Deus Glória a te deu. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós pegarmos uma nota aqui de 100 euros, você pode amassar, não importa, ela vai ser 100 euros e acabou. Você coloca ela do lado dos 50 e bota ela, a de 50 no pedestal de ouro, ela continua valendo 50. E não aumenta o valor por onde você colocou ela. Ela vale 50 e acabou. E se você pegar de 100 e botar lá embaixo, lá no piso, lá embaixo, todo mundo pisa lá em cima, ela continua valendo 100. Não é como os homens dizem que você vale. O teu valor para Deus é aquele que Ele colocou em você. Os dons, talentos, o ministério que Ele te deu, é você que vai prestar conta a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que dá, é Ele que concede, é Ele que reparte, conforme a vontade dEle. E eu preciso saber quem sou eu. Mas no verso 21 a coisa se torna mais interessante. Sabe por quê? Diz assim: diante disso me perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Epa, pera lá, você se veste como ele. Você está aí com um verso de pelos de animal. Não é confortável. O próprio Jesus disse: vocês foram ver quem? Quem está vestido de linho? Não, quem está de linho está no palácio. O homem está vestido de pele de camelo, desconfortável. Não era roupa de grife, não tinha marca, não. Deixava a marca no corpo, de tão ruim que arranhava o corpo. Mas ele estava vestido da forma que Elias se vestia. Então disseram: você é Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. Elias é considerado o maior profeta de Israel. Marcou Israel. Seu ministério fez Israel virar de cabeça para baixo. O homem que decretou que não chovia e podia fazer o que for. A Jezabel fez macumba, fez voodoo, fez o que acabou. O céu cerrou e não choveu. Aleluia. Aleluia. Ele poderia bancar uma e dizer: eu sou Elias mesmo. Nada disso não. Eu não preciso andar na sombra de Elias. Deus me chamou então ao ministério para mim. Eu sou João Batista. Aleluia. Ei, você não precisa andar na sombra de A, de B, de C. Você tem um valor para Deus. Os homens podem não te dar o valor que você acha que teria. O que importa é o que Deus diz de você. Aleluia. Aleluia. Então ele se recusa a se apresentar como Elias. Que honra que seria, mas ele diz: não, eu não sou. Não sou Elias, prontamente. Depois perguntaram no verso 22: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Eles já estão desesperados, porque eles dizem: olha, eu tenho que prestar um relatório. Como é que eu vou preparar o relatório lá? Porque nós não conseguimos entender quem é você, homem. E ele diz assim, então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto.
Endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe o que é isso? Certeza da sua identidade em Deus. Glória a Deus. Eu não preciso de um nome, eu não preciso de um palco, eu não preciso de ter o apogeu de profeta. Eu sou uma voz que clama no deserto, uma voz que foi enviada. Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Não é eu que vou andar no caminho, eu só vim só preparar o caminho. Eu sou a patrola que passa na frente, arranca pedra. Eu vou liberando o caminho para que ele possa. A glória não é para mim, a glória é para ele. João, ele não tem problema com a sua identidade, ele tem convicção de quem ele é. Ei, você precisa dizer para o mundo quem é você. Você não é o Cristo, você não é o grandão, você não é o melhor, você não é o maior. Você é filho de Deus, perdoado pela cruz de Cristo, perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, alcançado pela graça, para dar testemunho daquele que nos chamou para sermos filhos de Deus. E é interessante que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim: sede imitadores. Uma vez eu estava ministrando na igreja, eu falei para os irmãos, né? Paulo diz: sede imitadores de mim. Não, Efésios 5:1 ele não fala assim, ele diz: sede imitadores de Deus Pai, como filhos. Mas como é que eu vou imitar meu pai? Essa é a tendência das crianças. Mas como é que eu vou conseguir imitar? Como é que eu vou conseguir imitar ao Pai Celestial? Sabe como? À medida que eu deixo o Espírito Santo transformar-me, mudar-me. Eu não vou agir mais como um homem comum. Eu não vou agir mais como um homem vingativo. Eu não vou agir mais como um homem carnal. Eu vou agir conforme o Pai age. Porque Ele estabeleceu uma relação entre mim e Ele. Então João Batista, ele diz: eu sou uma voz, e eu vim para apresentar o caminho do Senhor. E ele disse mais ainda: ó, os que haviam sido enviados, verso 24, eram do grupo dos fariseus. E eles perguntaram a João: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Escuta, estão querendo ordenar o ministério dele. Não, você, se você não é esse, então você só pode fazer isso. Eles estão dizendo para ele: olha, você não pode batizar, porque você já disse que você não é Cristo, você não é Elias, você não é profeta. Convicção não te deixa você ser tirado daquilo que Deus colocou. Sabe por quê? A resposta dele é clara, específica, é direta. Ele diz no verso 26: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno eu de desamarrar as cadeias das suas sandálias. Sabe o que o João está dizendo? Olha, eu batizo porque eu fui enviado para representar alguém que vocês não conhecem, vocês não sabem, já está no meio de vocês, já está aqui. E no outro dia, João vai bradar no verso 29. No dia seguinte, dessas perguntas todas, que ele estava firme na sua identidade, João olha lá no meio da multidão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. O Emanuel estava ali. Escuta, o Emanuel entrou na fila dos pecadores. João todo dia batizava pecadores. João todo dia tinha pessoas ali que vinham arrependidos dos seus pecados. E o Emanuel entra na fila e João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João queria parar tudo, quem sabe dar um abraço, colocar ele no palco. Mas Jesus quebra o protocolo e ele entra as águas junto com os pecadores. Vai até João, João se assusta e diz: espera aí, o que tu vieste fazer aqui? Eu que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim. Jesus disse aí: para que cumpra o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Para que se cumpra a justiça. João mesmo, sem querer e sem entender, ele vai batizar a Jesus. Ele entendia que diante dele estava o Messias, o Filho de Deus. Mas ele tinha que fazer aquilo que contrariava o entendimento dele. Mas a obediência traz revelação. A obediência traz experiências profundas com Deus. O que ocorre quando ele obedece? A Bíblia de Jesus, ele é batizado, imergido na água. Não tinha pecado.
mas foi imergido nas águas. E quando a gente fala, né, batizado nas águas, a gente imagina aquelas águas límpidas, né, de uma piscina. Não. O Jordão é a água barrosa, a água suja, que Naamã se recusou, disse: eu prefiro quase ter minha lepra do que tomar banho nesse rio de vocês. E Jesus, ele se submete e vai aceitar ser mergulhado naquelas águas turvas e sujas. Não precisava. Mas quando ele levanta e que ele vai sair das águas, a Bíblia diz: o céu se rasga. Uma voz do céu diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito, em quem eu tenho prazer. A voz audível do céu vai bradar: é o meu filho, é amado meu, ele me satisfaz, eu me deleito nele. O Espírito Santo vem e repousa sobre a pessoa de Cristo Jesus. Mas tudo isso por causa da obediência de João Batista. O homem que estava ali, não em busca de si próprio, não em busca do apogeu para ele estava cumprindo o seu chamado, o seu ministério, ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para ele. Mas tem coisas aqui que o texto revela sobre João, que me encanta em olhar como é que ele se relacionou com o seu chamado. Escuta. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto, o evangelista João, ele diz no verso 32, se você quiser olhar na tua Bíblia, acompanha aí. No capítulo 1, verso 32, João testemunhou dizendo: João está dizendo, esses olhos aqui viram o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Sabe o que João está dizendo? Antes dele ser batizado, eu já vi. O Espírito Santo pousou sobre ele. Por isso que eu gritei que ele é o Cordeiro de Deus. Olha o que ele diz mais: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me diz: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio Pai disse para ele: olha, eu estou te enviando a batizar. Vai chegar um perto de você e você vai ver o Espírito descer sobre ele, permanecer sobre ele. É esse daí que vai batizar com o Espírito Santo. João está dizendo: olha, quando eu fui enviado eu não sabia quem era, eu não entendia quem seria, mas hoje confirmou tudo. Eu estou vendo, o Espírito pousou sobre ele, ele é o Messias, é ele que vai batizar com o Espírito Santo. Eita, qual é a sua identidade? Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: quando você entende o seu chamado, quando você entende quem é você de fato, você não vai sofrer com opiniões das pessoas. Você não vai sofrer com aquilo que as pessoas dizem, que sua família diz, ou que o seu professor disse para você, seu patrão. Aleluia. Porque você sabe exatamente quem você é em Deus. Aleluia. Tem um livro que eu indico para os irmãos. Eu não vendo livro, né? Mas eu indico, se você puder ler. Chama-se O Homem Enviado do Céu. O Homem do Céu. Eu não vou citar o livro porque eu quero que você leia. Mas escuta uma coisa. Esse homem foi preso na China. A repressão contra o cristianismo. E ele, quando foi preso, geralmente o sistema de tortura era: você pega um líder, prende ele, pressiona ele e ele entrega todo mundo. Ele vai entregar quem são os pastores, quem são os líderes, vai entregar quem são os crentes, vão para cá dos crentes e arrebenta todo mundo. Mas ele foi preso, torturaram ele, ele não falava nada. Ele perguntava assim: qual é o seu nome? Ele dizia: eu sou enviado do céu. Onde você mora? O meu lugar é no céu. Quem é a sua família? A minha família é do céu. Ele não entregou ninguém, passou horrores. E exatamente todos passaram a chamar aquele homem como o homem do céu. Passou horrores na prisão. Mas quando você lê o livro, você vai enxergar o testemunho dele ali dentro. Levou à conversão dezenas, centenas de pessoas. Tem um fato que me fez chorar. Eu parei o livro para chorar diante de tamanha humilhação que aquele homem passou. O líder da prisão pegou o rosto dele. Escuta, eu sei que é abjeto que eu vou falar, mas colocou na fossa da prisão, humilhando ele. Semanas depois, aquele homem estava prostrado no chão, dizendo: olha por mim, homem do céu. Enfermo, doente. Todos os presos, cerca de quase 40, ficaram infeccionados
com uma doença terrível, e só ele, o homem do céu, não tinha. Aleluia. E ele foi orando um por um, e Deus foi curando um por um ali dentro. Escuta a sua identidade de mentira, de que Glória a Deus. de você. Você tem que saber quem você é em Deus. Quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é, ninguém arranca a glória de Deus da sua vida. Aleluia. Que tragédia foi para Jacó quando seu pai pergunta para ele assim: quem é você? Ele diz: Esaú. O pai diz: peraí, eu estou cego, mas não estou surdo. Como assim você é Esaú? A voz é de Jacó. Mas aí a Rebeca, né, uma boa preparadora de teatro, tinha preparado o teatro muito bem feito, que cobriu Jacó com pelos igual ao seu irmão. A voz que Isaac ouvia, o tato que ele tocou daquela situação ali, enganou ele. Mas escuta uma coisa, Deus sabia que não era Esaú, era Jacó, o enganador. Existem muitos crentes que ainda não querem assumir a sua identidade, porque não querem dizer exatamente quem são. Quando nós chegamos diante de Deus, irmão, nós não precisamos ter vergonha de quem somos, nem do que fomos. Precisamos apresentar a Deus e dizer: Senhor, sou eu mesmo, aquele que falhou, que errou, aquele que pisou na bola, aquele que tropeçou. Mas eu quero mudança, Senhor. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero viver uma novidade de vida. Sim, quando você chega diante de Jesus identificado, declarando exatamente que você quer mudança, que você quer transformação, você vai sair mudado da presença de Deus. Tem um Deus no céu que transforma a vida, transforma corações. Tem um Deus no céu que muda a história. O que não dizer de Jonas, quando estava lá dormindo, lá no fundo do navio. O navio se arrebentando, o pessoal jogando tudo fora, e ele dormindo. E o capitão do navio pergunta: vem cá, quem é você? Ele diz: eu sou o profeta hebreu, que estou fugindo de Deus. Mas por que fugir de Deus? Por que fugir de Deus? Deus te encontra onde você estiver. Lá nos mais profundos mares, Deus te encontra. Então a tua identidade é a coisa mais importante que você tem para viver na sua relação com Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Quero dizer para você que Deus tem planos tremendos, maravilhosos para a nossa vida. Mas o que nós precisamos é entender: tem um Deus no céu que tem controle de tudo. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério, vieram correndo para João dizer: João, tem algo errado. Sabe aquele que você falou lá dele, lá que batizou ele? As multidões estão abandonando a gente, ó. Está todo mundo correndo atrás dele. Sabe o que João disse? Eu já disse para vocês que eu não sou Cristo. João não ficou triste, nem decepcionado. João, ele disse: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a glória é dele, é tudo para ele. Nós somos servos dele. E você entender que você é precioso para Deus, não importa como você vai se apresentar diante dos homens, é como Deus te vê, é como você é em Deus. Feche teus olhos. Pai eterno, eu quero te louvar, te bendizer, Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Quero orar, Deus, pela vida do pastor Sebastião, sua esposa, seus filhos, seus netos. Ó Deus, cuida, Senhor, dessa família pastoral. Senhor, que a graça, Senhor, seja sempre abundante. Ó Deus, faz cumprir o teu propósito na vida do teu filho. Ó Deus, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Eu oro, Deus, por todas as vidas que aqui estão compromissadas. Senhor, derrama graça, derrama poder. Nós oramos por essa cidade de Vigo. Senhor, opera a tua salvação. Que vidas sejam alcançadas, arrancadas do poder do pecado, impactadas pelo Evangelho, transformadas pelo poder do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós declaramos, Senhor, que a Espanha pertence ao Senhor Jesus. Senhor, essa Europa pertence a Ti. E que em nome de Jesus, que o Senhor nos use, ó Deus, para trazer mudança e transformação nesse continente que abandonou viver a Ti, que abandonou o Teu conselho. Nós oramos, Deus, e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória.